E aí, galera pensante, tudo certo com você? Você está com dificuldade para aprender filosofia? Você acha que filosofia é esse bicho de sete cabeças que está sendo apresentado para você aí? Eu estou aqui para falar para você que não é bem assim. Quem sou eu? Eu sou o professor Márcio Santetti, este que vos fala. Este aí, ó. E não é montagem, viu? Eu sou o professor Márcio e estamos aqui para trabalhar contigo a ideia de como nós aprendermos a fazer filosofia. Fazer com que esse bicho de sete cabeças seja um pouco mais fácil de dominar. Então, vem comigo. Vamos para essa aula e aí a gente vai trabalhar os conceitos principais de uma forma bem simples, bem tranquila, para que você possa aprender a pensar e entender como é que essa filosofia funciona, já que você está procurando esse curso, para que você compreenda um pouco melhor como a filosofia pode ser solucionada, como esse problema pode ser solucionado. Então, vamos lá. Sempre que a gente fala de uma aula, a gente está falando que ela tem um certo objetivo. O intuito dessa aula não é te tornar um filósofo. Você não vai sair dessa aula um filósofo. Você não vai ficar famoso fazendo filosofia. Mas o intuito dessa aula é fazer com que você aprenda a entender o processo da filosofia e que você aprenda como a filosofia funciona. Se você entender como o mecanismo da filosofia funciona, você consegue lidar com ela. Nós vamos te fornecer, então, ferramentas para você entender como a filosofia funciona e possibilitar que você desenvolva o pensamento filosófico. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso intuito, e que a filosofia não seja esse bicho de sete cabeças, né, que a gente colocou ali no início, ali na verdade tem 10, né? Então, que não seja esse bicho de 10 cabeças aí, cada vez mais complicadas, mas que a gente possa tornar a tua viagem pela filosofia uma viagem muito mais prazerosa. E sendo assim, vídeos para a internet, videoaulas tendem a ser curtos, mas elas vão ser uma forma muito prática, elas vão estar vinculadas a um modo de fazer, a uma técnica. Técnica vem do grego tekné, e é literalmente fazer alguma coisa. A filosofia não. A filosofia ela precisa de um pouco mais de tempo. Ela precisa de um tempo para ela amadurecer, para que o teu pensamento amadureça e para que você possa aplicar nos diversos ramos, nos diversos elementos da sua vida, aquilo que você aprendeu de forma conceitual. Por isso, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Tu já se arrependeu de fazer uma pergunta para um filósofo? Você já conversando com o seu professor de filosofia ou alguém da área de humanas, você já fez uma pergunta para ele, você já percebeu que a resposta foi longa, foi complexa? Então, em algum momento você pensou nessa conversa, nessa resposta longa desse camarada, você em algum momento pensou, eu não tinha pensado nisso? Esse camarada, esse filósofo, essa pessoa com quem você conversou, em algum momento ela falou alguma coisa que chamou a sua atenção e que você disse, puxa, eu não tinha pensado nisso, esse é um ponto de vista que eu posso aprender? Então, nós dizemos que, como o filósofo ele dá aquela viajada, nós vamos então viajar. Vamos usar essa ideia e a gente vai pegar ela como gancho. Vem viajar então comigo, vamos viajar, vamos entender como é que a filosofia pode ser usada realmente para viajar. Ela vai ser a nossa viagem, nossa companheira aí nos próximos minutos. Então, não espere um vídeo curto. Esse vídeo não vai ser curto, essa aula não é curta, ela é longa, porque a gente vai precisar desenvolver o processo da aprendizagem, a gente vai ter que pegar o gancho de informação, a gente vai ter que construir esse conceito para que no final a sua viagem valha a pena. Tudo bem? Então, vamos lá. Como a gente falou que todo filósofo viaja, né? Ele dá uma viajada na maionese, nós também vamos usar uma analogia para a viagem para que você possa entender esse processo de como a filosofia se constrói. Sempre que você vai viajar, a viagem ela vai ter um motivo pelo qual você vai viajar. Você vai precisar fazer alguns preparativos para essa viagem. Você, ao longo da viagem que você vai desenvolver, você vai ter uma paisagem que você vai observar. Além dos preparativos, da viagem, da paisagem, você quer chegar a um destino. Mas a viagem não é só isso. A viagem também traz lembranças. Então nós vamos usar essa analogia da viagem que todo mundo fala que o filósofo tem, nós vamos usar essa analogia para você entender
como a filosofia é uma viagem. Então, nesse sentido, nós vamos perguntar, bom, se numa viagem tem um motivo, na filosofia nós vamos perguntar o motivo da viagem, o motivo pelo qual nós vamos fazer essa viagem pelo pensamento é o problema que está sendo proposto para nós. Nós vamos estar diante de um problema e esse problema vai exigir da gente que a gente tome algumas providências, que a gente se coloque diante de algumas situações. Então, eu tenho um motivo para fazer essa jornada do pensamento. Então, eu vou me perguntar, qual é o problema proposto? Para que eu possa resolver um problema, para que eu possa mostrar o motivo, eu vou ter que fazer os preparativos. Os preparativos, então, aí são os fatores que levaram ao problema, são os fatores que levaram à minha viagem, são os fatores que me levaram a buscar uma resposta para o meu problema. Porque nós precisamos resolver o problema. Para isso, a gente vai precisar de algumas ferramentas, nós vamos precisar de algumas informações, nós vamos precisar de alguns conceitos. Esses conceitos, eles são os nossos preparativos. Desde o processo, desde o conceito, desde o contexto, eu preciso entender o que cerca o problema para que eu possa poder resolver o problema. Sem esse contexto, a coisa não fica bem respondida. Uma vez que eu sei por que eu vou viajar, uma vez que eu sei quais são os preparativos, eu vou fazer a viagem. O que seria a viagem? A viagem seria o modo como nós desenvolvemos a solução do problema. Tanto é que eu coloquei um monte de imagenzinha ali, né? Ó, eu tenho o avião, tenho o cavalo, tenho a canoa, tenho a moto, que são modos diferentes de resolver o problema, ou seja, os meios pelo qual, o caminho pelo qual eu vou desenvolver a solução para o meu problema. Ou eu vou apontar novas soluções, eu vou mostrar qual é o caminho, eu vou apontar um método para que eu possa resolver o problema, que é o motivo da minha viagem, que é o motivo pelo qual eu estou buscando a solução, pelo qual eu estou pensando, né? Estou me propondo a pensar. Mas toda viagem, quando você faz uma viagem, você sabe que essa viagem ela precisa acompanhar, ela vai ser acompanhada por outros processos que não apenas o deslocamento, mas também a paisagem que vai cercar a estrada ou o caminho que eu vou escolher. Sendo assim, então, a paisagem vai ser esse espaço no qual nós vamos percorrer. Então, eu vou ter algumas coisas ali, né? A paisagem, então, são os argumentos complementares, os exemplos, as analogias, tudo aquilo que vai favorecer ou que vai auxiliar na compreensão. São os temas paralelos, são os temas transversos, as possíveis configurações que a gente faça, tudo aquilo que vai nos auxiliar na construção da nossa resposta, para que a gente possa chegar ao nosso destino. Não podemos esquecer, o destino está vinculado ao motivo. Então, o motivo da minha viagem vai ter que estar ligado à elucidação do problema. Então, no destino é aonde eu quero chegar, é a resolução do problema que eu me propus, seja ele qual seja. Né? Então, essa ideia de que a filosofia é uma viagem, ela realmente é essa viagem, em que eu tenho a necessidade de chegar a um destino. O meu destino é a elucidação do problema que fez com que eu iniciasse a jornada do pensamento. Mas, como toda viagem de férias, você vai lá, tira uma fotinho, acontece uma zica, acontece uma treta, um pneu que fura, um voo que você perde, uma mala que é extraviada, uma dor de barriga, alguma coisa que você perde. Sempre tem uma história para contar. Essas lembranças, esses elementos, esses jogos que acontecem em toda viagem, na filosofia também acontecem. Todos os conceitos que nós apontamos, todos os conceitos que nós trabalhamos, eles vão causar uma consequência. Essa consequência nada mais é do que as lembranças que essa teoria vai deixar para nós. Portanto, as lembranças desta viagem filosófica são as consequências de tudo aquilo que foi visto ao longo do caminho,
tanto nos preparativos, quanto na própria viagem, quanto na paisagem, ou seja, naquilo que levou ao problema, no meu problema em si, no modo como eu desenvolvi a solução do problema, os argumentos que complementam e como eu resolvi o problema. Isso não é apenas o destino que importa, mas tudo aquilo que envolveu. Por isso a minha pergunta lá no começo, se você já perguntou para um filósofo, se fez uma pergunta para ele, ele vai te perguntar, olha, não é tão simples assim, porque eu preciso ter toda essa preparação, eu preciso dizer para você quais são os elementos que cercam, quais são os elementos transversais, quais são os elementos que estão colocados ali. Por isso que a resposta do filósofo, geralmente, ela é uma resposta longa, é uma resposta que ela é complexa. Por mais que o filósofo tente simplificar, ele vai sempre ter elementos que vão ter consequências na argumentação, certo? Por isso, quando você fizer uma pergunta para um filósofo, esteja preparado para que essa pergunta, para que a resposta, ela não vai ser uma resposta, não é que ela não seja uma resposta simples, mas ela vai ser uma resposta um pouco mais demorada, porque tem fatores que muitas vezes a gente, por desconhecer os fatores, a gente não imagina que esses fatores farão diferença no resultado final. Um exemplo, se você é na área de saúde, eu não sou, se você é da área de saúde, eu te perguntar, dizer assim, olha, esse medicamento faz tal ação. Você não vai pensar apenas na ação desse medicamento. Você vai pensar também nos efeitos colaterais, nos remédios que ele não pode ser usado, nas doenças que têm contraindicação, as pessoas que têm contraindicação para esse remédio, a dosagem correta, o tempo de uso. Ou seja, não é simplesmente este remédio serve para isso. Esse remédio tem toda uma conotação, todo um preparativo, toda uma viagem para fazer o uso dele e que vai ter uma consequência que são as lembranças. Se você é da área das exatas, se você é da área aí da construção, né, das engenharias, você também vai pensar, o teu cliente vai falar, não, mas é só colocar uma coluna aqui. Eu quero que essa coluna não seja reta, eu quero que essa coluna seja em arco, né? Você vai falar para ele, olha, não é tão fácil assim. Não basta simplesmente eu entortar a coluna, não basta apenas eu fazer isso. Tem todo um cálculo, tem todo um preparativo, tem toda uma ferragem especial que eu vou utilizar, um tipo de concreto diferente, um tipo de carga diferente que vai incidir sobre essa coluna e que vai impactar no resultado final. Essas analogias, seja da área de saúde, seja na área de segurança, seja na área de educação, não importa. Todos os elementos, eles têm certos detalhes, têm certos preparativos, certos contextos, certas execuções, certos resultados finais, certas consequências, que eles precisam de uma certa atenção. Por isso, quando a gente fala que a filosofia precisa de tempo para entender, é porque eu preciso de tempo para organizar os elementos que vão dar uma resposta satisfatória, que vão poder encaminhar você para uma boa viagem pelo processo filosófico. Então, eu espero que, diante disso, a gente possa entender esse processo. Então, nesse primeiro momento, paramos com a analogia aqui e na sequência, no segundo módulo, na segunda aula, para o vídeo não ficar muito longo também, né, a gente vai fazer uma análise um pouco mais detalhada de cada um desses elementos aí. Tudo bem? Galerinha, se inscreve lá no canal, clica no like, indica para os amiguinhos, indica para os colegas, porque, olha, é necessário. Vocês sabem que esse processo fortalece a gente aí, carrega no like lá pra gente. Beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.